Olá pessoal, meu nome é Andréa Rios, sou pediatra e estamos com mais um Papo Singular. Temos convidadas super especiais conosco hoje. Temos a neuropediatra doutora Julieta, temos a nutricionista Larissa Sena e a fonoaudióloga Joyce. Olá pessoal! Olá! Olá! Muito bom estar aqui com vocês, receber vocês no nosso Papo Singular para falarmos de temas super interessantes. E hoje nós vamos trazer um tema que está na mídia, né, social, muita gente falando, poucas pessoas sabem profundamente sobre o tema, né, mas cada um tem a oportunidade de dar seu pitaco, sua opinião. E hoje a gente queria saber um pouco mais, assim, a cunho científico, né, e também multidisciplinar sobre a seletividade alimentar. Para começar o nosso assunto, o que seria mesmo a seletividade alimentar, Larissa? Você poderia falar para a gente um pouquinho o que é que significa esse termo? Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Larissa Sena, sou nutricionista, né, materno-infantil, e eu trabalho com essa área especificamente da seletividade alimentar, do autismo. E a seletividade alimentar, ela nada mais é do que essa recusa, né, não de uma forma tão grave em algumas crianças, outras de uma forma um tanto mais preocupante. E eu acho muito interessante também, nesse bate-papo, a gente diferenciar a seletividade da dificuldade alimentar. Porque a seletividade, ela vem ali, né, com aquela recusa. A criança pode sim, né, ter uma recusa temporária, mas quando você vê que já passa de 30 dias, essa criança tem esse processo relacionado a transtorno de processamento sensorial, que é esse incômodo com cheiros, né? Ela se sente mais incomodada, muitas vezes com a própria textura. Então, tudo isso acaba piorando o quadro, e aí a criança ela pode vir a ter essa questão da seletividade alimentar com essa recusa cada vez mais frequente, e você vê que essa criança ela vai excluindo muito mais do repertório alimentar e não vai repondo outros alimentos. Então, a mãe fala muito sobre essa questão dos ciclos alimentares, né? Agora ela está no ciclo de querer só comer batata, agora ela, né, encasquetou que não quer comer carne. Então, a seletividade, ela vai passeando ali, e esses ciclos alimentares, eles vão ficando cada vez mais frequentes em termos da recusa e não estão sendo normalmente incluídos outros alimentos ali. Já a dificuldade alimentar, essa criança, ela entra num grau um tanto quanto mais, né, digamos assim, danoso, porque aí ela já tem um comprometimento do seu estado nutricional, a gente já vê que baixa bastante essa questão do rendimento escolar, é uma criança que já foge, né, do momento à mesa ali com a família, lá normalmente quer comer fora do horário da família, porque o cheiro, a presença daqueles alimentos incomoda a tal ponto que ela não consegue permanecer ali naquele local. E também é uma criança que começa a realmente ter esses prejuízos aí associados, e os alimentos, eles ficam cada vez mais reduzidos, ao ponto de essa criança ficar ali até abaixo de 20 opções, né, de alimentos, 25%, 25 alimentos. E muitas vezes a gente vê também que essa questão não fica restrita à alimentação, que entra pelo social. Sim, com certeza. Principalmente quando essa criança já tem uma habilidade social, um convívio social maior, que é uma criança que às vezes não vai na casa de um amiguinho. Exatamente. Não vai na casa de alguém da família, porque ela simplesmente não aceita qualquer coisa que possa ser oferecida. Ou ela até tem mesmo um padrão tão isso. difícil que ela só se alimenta se for em casa, no ambiente onde ela está segura, ou vai ser oferecido aquilo que está dentro do repertório dela. Isso. Perfeito, Larissa, perfeito, Julieta, concordo plenamente, né, com as colocações, né? Eu vou me apresentar também, eu sou Joyce, sou fonoaudióloga, né, trabalho com neurodesenvolvimento, distúrbio de linguagem e comunicação, e a dificuldade alimentar também, e as disfagias. Então, pensando no que Larissa colocou para a gente, acho que é importante a gente colocar também, Larissa, Julieta e Andréa, que a seletividade alimentar, ela é um sintoma, né? Sim. Ela é um sintoma que ela vem perpassando por diversas causas. E então, não é um bicho de sete cabeças quando bem conduzida, né? Isso. E qual a causa, né? O que é que está acontecendo? Como você falou, um transtorno do processamento sensorial, né, que está acontecendo. Sim. Né, uma dificuldade alimentar. E aí, na dificuldade alimentar, que é o campo maior da fonoaudiologia, né, da atuação da fonoaudiologia aí, é um transtorno alimentar restritivo evitativo, que é uma questão mais psiquiátrica, né, um transtorno alimentar. Então, a seletividade alimentar, acho que ela vem acompanhada dessas questões.
E na dificuldade alimentar, que é o campo maior da fonoaudiologia, a gente vê que é uma criança que tem uma restrição inapropriada de nutrientes, de ingestão, inadequada para a idade dela, Sim. né? E a gente acaba perpassando por diversas disfunções. É uma questão orgânica, né? É uma disfunção orgânica associada, é uma disfunção nutricional, né? É uma disfunção sociocultural, socioafetiva. Então, a criança acaba tendo várias disfunções, uma disfunção alimentar, uma adaptação a uma certa textura, a um certo utensílio. Então, a dificuldade alimentar, ela vem perpassando por esses 4 fatores de disfunção. Sim. E, justamente o que você falou, a questão do tempo, né? É uma dificuldade alimentar aguda ou crônica, né? Dura mais de uma semana, que, como você falou, tem aquelas fases, né, que a criança passa. Ele recusa, mas passa, é transitória. E outras não. Então, quanto essa seletividade está disfuncional na vida dessa criança? E eu acho importante abordar também o entendimento dessa criança como um todo. Então, eu falo muito com as famílias, né? Porque quando começa a ter alteração na rotina alimentar, né? Será que é só isso que está acontecendo? Sim. Porque a gente nota que em muitas histórias, né? Começa a seletividade, começa o surgimento de sinais sensoriais mais especiais, né? Começa a característica de alguma modificação da alimentação ideal, que é orientada pelo pediatra. E aí a criança também tem um atraso de linguagem, ou a criança também mostra alguma dificuldade na comunicação social. Então, entender essa criança como um todo, né? E não somente o problema. Exato. O problema, porque se você enxerga somente a questão alimentar, você pode ir encaminha para o nutricionista, você pode só estar enxergando a ponta do iceberg. Sim. Exato. E a questão da seletividade, o rastreamento alimentar que eu faço é justamente focado nisso. É algo voltado para uma causa orgânica, é algo voltado para o comportamental, como está o intestino dessa criança, porque muitas vezes a pessoa fala, é seletividade, mas a gente arruma o intestino da criança, né, faz aquela modulação, então a criança volta a comer tudo, porque muitas vezes, até principalmente com essa questão do autismo, né, não está comendo direito, aí já mexe na questão das nutrientes, aí já aumenta a permeabilidade intestinal, e aí já tem problemas, às vezes cursam também com algumas alergias, coisas desse tipo, então tudo isso vai desencadeando um problema atrás do outro, que no final das contas, muitas vezes se coloca só na conta do autismo, só na conta da seletividade, quando na verdade precisa desse olhar mais amplo, né? Porque essa criança, ela precisa ser vista de uma forma integral. Então, muitas crianças começam a partir de um bullying na escola, muitas vezes é viagem dos pais que não se adaptaram, então já entra também aí, teve algum processo, teve alguma mudança na rotina, eu sempre pergunto, teve alguma mudança na rotina, e a mãe fala, foi quando a gente viajou, foi quando a gente, né, teve mudança de estado, morávamos em tal lugar e passamos para tal lugar, então a criança, ela precisa ser vista com essa sensibilidade ao ponto de entender que pra gente tá tudo muito bom, mas para eles precisam desse preparo prévio, dessa previsibilidade, principalmente no autismo, porque essas pequenas mudanças que pra gente, né, adulto, parece algo que é adaptável de uma forma muito fácil, para eles é um grande desafio. E isso acaba interferindo também na rotina alimentar. Então, a gente precisa ter esse olhar muito ampliado, porque, principalmente, né, as crianças autistas, que elas podem chegar aí a 87%, 89% na questão de dificuldades relacionadas, não só ao autismo, mas as crianças com essa questão da neurotipia, né, ela pode chegar a quase 90%. Então, é um número bastante significativo e a gente precisa ter esse cuidado voltado à alimentação, né? Isso. Então, tem as questões sobre o neurodesenvolvimento, né, as dificuldades, os transtornos de neurodesenvolvimento, e também tem um grupo, digamos assim, uma parte dos pacientes onde a questão é comportamental. Então, na verdade, aquele momento da alimentação que é difícil ou que é um pouco mais especial, às vezes é o momento em que a criança tem para manejar com essa família, é o momento em que a família se dispõe a dar atenção. Uma demanda de atenção, exato. E ele ter um problema, entre aspas, da alimentação faz com que a mãe esteja ali perto, o pai insista ou negocie trocas, né? Para que a coisa aconteça. E isso também traz questões alimentares, né? Com certeza. Não tem
não tem um desenvolvimento atípico, mas com certeza tem questões aí de fundo emocional. Exato. E para qualquer mãe, o filho não comer é o fator mais preocupante. Se seu filho está comendo, se ele está se alimentando, a gente está tranquila. Mas enquanto não está comendo, tem uma recusa importante, uma restrição importante, isso influencia em todos os aspectos. É uma coisa, na verdade, que vem de lá, né, dos primórdios, porque se a gente for pensar lá, né, no reptiliano, no cérebro reptiliano, a gente vê que essa questão da sobrevivência, a gente quer manter a sobrevivência da prole, então a gente fica preocupado mesmo, se não come, a gente fica já, meu Deus, o que está acontecendo? E a criança, muitas vezes também, ela acaba, nesse processo, também tendo problemas voltados para essa questão, né, oromotora, que também é uma das causas muito assim, que eu vejo no consultório. Muitas mães se queixam, não está conseguindo comer carne direito. Quando eu vejo a criança precisa, de fato, expandir essa mastigação, eu já encaminho para o odontopediatra, já faço um trabalho com a fono, porque a gente não faz nada sozinho. Tanto como causa, como consequência. Sim. Né? Então, a gente tem crianças que têm fraqueza motora, e com isso não conseguem, às vezes, mastigar, triturar o alimento com uma consistência maior, como também consequência. Como ele, desde pequeno, tem uma seletividade importante e prefere alimentos, né, de consistência menor, mais amolecidos, também não trabalha a força, também não trabalha a movimentação. E muitas vezes, Ju, a criança ela não é estimulada. Né? Então, a comer é um aprendizado. Se a criança não é exposta àquele alimento, aquele utensílio, aquelas experiências com o alimento, sabores, texturas, experiências sensoriais. Tem crianças que nem se melam. Né? Exato. Porque a família não permite. Não permite que a criança, que o bebê, na introdução alimentar, né? Então perpassam por todas essas questões sociais e de aprendizado mesmo. Né? Exato. Nesse momento da vida de hoje que é tão corrida, assim, as mães, às vezes assim, eu que dou. Mas por que ele não sabe usar a colher? Não, ele sabe, mas ele demora. Isso. Ele demora. Então, vou falar nessa questão da tela. Sim. As telas, né? As telas influenciam muito. Demais, então, a criança tem que comer em frente à tela, assistindo um desenho, assistindo ouvindo música, para que ela não seja rápido, que ela não perceba o que ela está comendo, porque tem que ser rápido, ela tem que comer, não tem tempo. Exatamente. E muitas vezes a criança que está realmente naquela questão do vício mesmo da tela, né? E essa questão da tela é uma coisa que a gente não tem como competir, né? Uma das coisas que eu já falo de inicial na consulta é sobre essa questão da retirada do desmame ou da retirada das telas, porque é uma questão que não tem como competir, porque a atenção da criança é capturada de uma forma tão grande que a criança, ela acaba, de fato, tendo aquele comportamento que funciona, né? Aí os pais falam, nossa, pelo menos está comendo. Mas isso tende a agravar. E aí vai chegar um momento, que alguns pacientes eu atendo assim, né? Que nem a tela mais adianta, entendeu? Então, tipo, ele até aceitava, comia uma quantidade legal ali naquele momento e tal, mas agora nem isso mais está funcionando. Então, a gente percebe que, de fato, vai realmente tendo esse agravamento. E é algo, assim, muito, muito sério, porque sobre essa questão da pressa, né, que você falou, a criança, ela precisa ter horário para comer, ela precisa também ter a duração rotina, né? Correta. Rotina. Isso, tanto a rotina quanto esse tempo à mesa delimitado. A criança, ela não tem que ficar ali 1 hora com aquela comida ali na frente, aquela tortura, porque existem estudos que mostram que o que a criança tiver de comer, ela vai comer nos primeiros 20 minutos, né? Basicamente, a criança, ela vai comer ali nos primeiros 20 minutos. Então, a gente orienta a deixar 30 minutos, né? Tá doentinho, tem algum processo, a gente deixa ali 40 minutos. Mas não mais do que isso, porque você vai só estendendo algo... você vai estendendo algo que não vai ter muito mais resultado, porque você está estendendo um tempo de mesa, entendeu? E a criança, ela precisa ter essa noção de que lá em casa eu costumo dizer que a despensa vai fechar, né? Então, olha, agora tá na hora do almoço, a gente vai almoçar aqui, todo mundo junto, e precisa de modelagem, né? A criança precisa dessa modelagem dos pais, dos cuidadores, e daqui a pouco a despensa vai fechar, e aí essa comida só depois, para eles terem essa noção de que tem um tempo também, exato. Não ficar assim beliscando, né, durante o dia. A importância também, né, desse convívio social, da alimentação enquanto fator social, né, de troca de afetividade, o momento que a família tem de sentar com a criança, né, de partilhar. Isso faz parte do nosso aprendizado, certeza, né? E hoje a gente tem perdido muito isso.
Porque os pais não têm tempo. Exato. É uma rotina muito... a vida Corrida. tem nos engolido, né? Vamos dizer, Infelizmente, meio é que verdade. no sentido figurado. E muitas vezes esses momentos de refeição não existem. Né? Não existe durante o dia, não existe à noite, porque muitas vezes quando os pais chegam em casa, a criança já está dormindo, Sim. né? E outro... aí fica realmente com esse comprometimento, né? Sim. O outro ponto importante é aquela velha história, o que não é visto não é lembrado, né? Então não adianta você querer cobrar primeiramente que a sua criança coma, se você também não dá essa modelagem, não come. Sim. E também não adianta você não expor essa criança porque, eu não vou nem dar porque ela não come, entendeu? Porque isso aí você acaba trazendo, né, um desserviço, digamos assim, no sentido de a criança não tem a oportunidade de experienciar aquele alimento, a criança não tem a oportunidade de ter aquele alimento ali próximo. Então, você precisa também trazer essas frutas para dentro de casa, as proteínas, a alimentação variada, porque existe uma divisão de responsabilidades onde o pai, a mãe, o cuidador, ele tem essa responsabilidade de oferecer em quantidade e qualidade suficiente para essa criança, e a criança é que vai dizer se come ou não, e também se ela vai comer ou não e a quantidade, porque os pais eles querem controlar a quantidade que a criança come. E isso é uma coisa que vai mexendo ali desde bebezinho, onde a gente interfere nessas questões de fome e saciedade, né? Nesses reflexos aí. E depois, como? A mamãe fez com tanto carinho. Aí entra aquele cunho emocional, querendo colocar que a criança, né? A chantagem, a barganha, que não é também funcional para esse processo. E aí a criança fica, eu quero agradar minha mãe, eu quero agradar meu pai. E muitas vezes ela não consegue, porque de fato... existe esse processo dela querer muitas vezes comer e não conseguir. Na terapia alimentar a gente vê muito isso, né? E já recebi vários casos de pais assim, tipo, nossa, Larissa, você me falou agora e eu tô entendendo que ele não come não é para me desafiar, ele não come não é porque ele não quer. Ele come porque, de fato, ele não está conseguindo. E aí vem aquela culpa, vem aquele peso. A gente tem que acolher também, né, essa família, essa demanda, ressignificar isso aí nesse processo, porque realmente... tem todo esse problema aí que vai muito além só do comer. Como o Joyce falou, bem colocado, o comer, ele é um comportamento aprendido, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e os pais não querem dar uma colher, né? Essa fase que eles mais querem explorar, a autonomia alimentar deles ali na fase da introdução alimentar, os pais não querem dar a colher porque vai melar. Eu atendo pacientes que a mãe está sempre enxugando, limpando. E aí não deixa a criança ter essas entradas sensoriais. Esses circuitos, eles estão bugados ali, digamos assim, porque eles não estão sendo nutridos. E nos períodos sensíveis, que as crianças estão mais abertas para receber esses estímulos, né? Porque estimular é oportunizar. Sim. Às vezes eu recebo a mãe com a queixa de que o filho é seletivo. Porém, quando eu vou entender como é ofertada a alimentação, como foi feita a introdução alimentar e como ela oferta atualmente, é de uma forma completamente disfuncional, certo? Dessa forma que você falou, querendo que não surge nada. Triturando a comida, passando na paneira, Nossa. né? Machucando, misturando todos os alimentos, dando aquela papa, né? Sim, que não consegue minha avó me alimentou assim, então eu tô aqui bem, tô com saúde, por que eu não vou fazer isso com meu filho? E daí, quando ela se depara com essa queixa de seletividade alimentar, porém ela foi, assim, também importante no fato de a criança hoje estar aceitando somente determinados tipos de alimento, porque não houve uma oferta de texturas, nem de consistências diferentes, nem de sabores, cheiros, cores. A criança não conhece o sabor dos alimentos. Sim. Chega para o consultório sem saber o sabor de cada coisa. Então, é uma seletividade alimentar, ok, tudo bem, mas como foi criado esse processo? Como é que ela aprendeu a comer? Exato. Então, quando a gente vai entrar, aí talvez uma orientação parental dos dois, né? Sim. Enquanto a importância da alimentação, enquanto a forma importância de do horário de ensinar, comer, isso. né? Ou como ofertar, seria até mais importante, até antes de abordar a criança, entender como os pais lidam com o alimento, se relacionam com o alimento. Sim. E querem colocar isso dentro da família. Então, logo no início, quando eu abordo uma queixa de seletividade, eu tento entender o que foi que aconteceu dentro da família, neste processo, para a criança chegar
na seletividade não está aceitando o alimento. Exatamente. Então, é o que a gente faz na avaliação dessa criança quando chega, né? Então, quando essa criança chega, eu tenho que saber qual foi a causa, onde foi que tudo começou, qual foi a raiz desse problema, porque você não tem que ficar só apenas focando ali na seletividade, como você bem colocou, mas onde foi que tudo isso começou, né? Porque muitas vezes não tem nada a ver, de fato, com a questão orgânica, não tem nada a ver nem às vezes com o comportamental, vem muito desse social, desse senso comum que aprendi com minha mãe, e tudo isso a gente tem que entender que as gerações, elas vão avançando, as gerações mudam, e a gente não pode ficar com essa ideia de que eu na geração da sobrevivência, né? Síndrome de Gabriel. Exato, e tipo assim, eu comi, assim, não morri, então meu filho também pode passar pela mesma coisa. Fazia assim, meu pai fazia Exatamente. Assim. Eu percebo muito isso, né? Quer dizer, antes de chegar em Larissa, que trabalha especificamente na terapia alimentar, a importância do papel do pediatra. Sim. Nessa prevenção. Com certeza. Então, atento, você tá comendo tudo? Tá. Aí a anamnese acaba ali. Exato. Né? Mas assim, como é que tá muito raso. Como é que é essa né? rotina? Que horário come o quê? Né? E quem come com quem? Come aonde? Sim. Tudo isso é importante. Come com o quê? Porque Exato. a maioria delas come com a TV ligada. Exato. Porque muitas vezes até a famílias... postura influencia no apetite, né? Já tem essa questão daqui, a postura, a criança ela tem que estar ali no ângulo de 90 graus, ela tem que estar ali com os pezinhos apoiados. Porque na introdução alimentar, por exemplo, as crianças muitas vezes falam, mas no cadeirão ele não come, no chão ele não come. Aí quando eu vou ver esse cadeirão, a criança está com os pezinhos balançando e esse sistema vestibular, né? Que não acaba não tendo esse conforto, essa questão da segurança, ele está prejudicado, então a criança não vai comer. A gente vai entrar numa questão bem importante aí, né? Essa questão da postura do controle de tronco e cervical para a habilidade motora oral, para ele receber aquele alimento, ele lateralizar aquele alimento, lateralização de língua, dissociação de movimento. Então, aí entra a importância da postura. Mas eu acho que tem uma coisa também muito importante, que é a influência do fator sociocultural na alimentação, né? Então, a sociedade como um todo acha que a criança nasce comendo. Isso. É uma habilidade que é inata. E de fato, ela é inata só nos primeiros meses de vida. Depois ela não é mais inata. Né? Quando a criança nasce, que ela suga, que ela tem um reflexo de sucção. A partir dos 3, 4 meses, aquele reflexo já começa... 2 por aí, 3, já começa. A se transformar, desaparecer, amadurecer. E ela vai ter que desenvolver essas habilidades que são desenvolvidas no seio familiar. Então, esse aprendizado de contato com o alimento, textura, andar descalço, o aprendizado motor, oral, motor, global, tudo isso vai influenciar nesse desenvolvimento motor, sensório, motor, oral e nessa aceitação desses alimentos. E a gente tem perdido um pouco isso enquanto sociedade. Então, por isso a gente está vendo um aumento realmente, 80% das crianças atípicas, 25% a 35% das crianças típicas têm dificuldades alimentares. Então, a gente precisa realmente estar atento. Inclusive, porque eu vejo, né, muito essa demanda, eu criei até uma oficina de bebês, onde a gente deixa eles fazerem tudo o que as mães não querem que façam no tapete de casa, né? Então, a minha oficina de bebê é o Baby Sensory Food Experience, né? Onde a criança ela vai sentar ali, ela vai explorar, aí eu ensino para ela essas questões, a gente vai, na verdade, deixando ela protagonizar, né? Lógico, mas ali sempre orientando, né? Eu até tenho algumas coisinhas lá no Instagram sobre isso, mas o bebê, ele começa aquela coisa do olhar, né, pra mãe, aí vai, mexe em uma coisinha, olha a reação do cuidador. Tudo isso a gente vai explicando às mães ali concomitante, à medida que a criança vai fazendo, né? Tem os estímulos, ela vai fazendo também as coisinhas, vai deitando no chão, aí ela se mela, eu levo gelatina, faço uma piscina de macarrão, enfim, ela vai tendo essas entradas, entendeu? E veja quantas coisas passam nessa experiência. Passa o olhar, passa a atenção compartilhada, que é olhar o que é que o outro está percebendo do que você está fazendo. Comunicação, né? Entra tato. É rico demais. Tato,
paladar. Sensorial, Os 8 todo, sentidos. como É. todo, Interocepção, né? propriocepção, essa coisa, né? Isso. Do bebê se regular. Isso. Pegou numa textura que não tá muito bacana, eles aí, ó, já colocam a propriocepção para poder, né? Mexer as mãozinhas, o adulto reage a isso. Se a cara que o adulto faz, é uma cara de nojo. Exato, eu trabalho com a cara de questão do aprovação. espelho, porque Espelho, eles estão com os espelho é neurônios perfeito. espelho a todo momento, né? E eu trabalho com espelho, e aí eu ensino para as mães para que essa ínsula capte boas coisas. Então, sorria, vamos dar Isso. beijinho nos alimentos, né? Isso. Vamos cheirar o alimento, vamos dar beijinho. E aí eu peço que essa mãe, ela de fato também encare, né, embarque nessa viagem com esse bebê, porque eles querem também fazer essa questão da imitação, eles estão ali balbuciando, estão ali gesticulando, e a mãe olhando sempre para a figura de confiança para ver se aqui que eu estou fazendo tá legal, e a mãe confirma com sorriso, Isso. abraço. Então, tudo isso vai mexendo ali naquela também interocepção, naquela coisa do sentimento, aquela coisa, né, da troca mesmo, e é rico demais, sabe? E Eu amo uma fazer essa memória oficina. positiva, né? Exato. Exato. Memória As afetiva memórias positiva. afetivas são Sim. Uma conexão com esse alimento. É, muito, muito, muito Vai passando importante. coisas positivas. E Olha diminui como- esse risco, de fato. Eu acompanho esses bebês, né? Não fica só naquele momento ali. Eu trago esse acompanhamento e faço esse rastreamento. Como é que ele tá depois? Não, tá comendo, tá bacana. E assim, eu vejo de fato que tem uma Interfere uma totalmente. riqueza ali, um tesouro guardado no coraçãozinho daquela criança, voltado para essa questão sensorial, entendeu? Que é a base, porque a gente vai empilhando ali como se fosse numa casinha mesmo, né? Tijolinho por tijolinho desse desenvolvimento, e o sensorial é a base para poder a gente descobrir o mundo de uma Como certa é complexo o alimentar-se, É. né? E, assim, quanto é importante, lindo principalmente nesses primeiros 2 anos de vida, o estímulo ao neurodesenvolvimento Sim. através da alimentação. O quanto que a criança aprende de Inevitavelmente. motricidade fina, Isso. né? De comunicação, de verbalização. Nossa, o quanto que é muito. importante, dentro do momento da alimentação, o incentivo ao neurodesenvolvimento. Sim. Se os pais entendessem isso cada dia mais, a gente teria crianças com mais facilidades também na parte do desenvolvimento motor. Todo mundo quer que o filho sustente o pescoço, sente, interaja, engatinhe, ande, encaixe blocos, né? Mas será que a gente pegou no alimento, cheirou o alimento, levou o alimento à boca, jogou Sim. o alimento longe? apresentou, que é o básico, tipo, Então, assim, a introdução alimentar é para apresentar o alimento à alimentos criança. à criança. Os pais querem que as crianças comam pratos e mais desde o pratos. primeiro dia. Não é assim, né? Nossa, Porque a crença de que a criança enraizado. já sabe comer. exatamente. Ela não então, precisa desse aprendizado. É sempre crítico começar a introdução alimentar. Porque os pais têm uma expectativa que vai sentar na cadeirinha no primeiro dia, vai cortar a fruta e ele vai levar a boca e vai comer tudo. Sim. Então, assim, eu sempre tento preparar Alinhar essa expectativa. no sentido de que, olha, veja bem, é um sabor muito diferente do leite, a sensação é muito completamente diferente, o cheiro é diferente. Então, tenha Muitas paciência com pistas. você, com o seu filho, né? Apresente ele como é legal, como é interessante, né? Faça um momento da alimentação um momento divertido. Sim. E tenha paciência com você e com seu filho, né? Apresente as comidas para que ele possa, né, aumentando o seu repertório alimentar ao longo dos dias, né? Essa ansiedade dos pais também atrapalha muito na hora Sim. de E se a gente introduzir. for pensar, Andréa, que a criança está mamando em um dia, E no faz outro 6 meses, dia, a crença é que com 6 meses a Vira criança chave. vai abrir a boca, aceitar esse alimento nessa colher, Essa vai colher que aceitar é. todos os alimentos, todas as texturas, Exatamente. e não acontece dessa forma. Então, a frustração dos pais vem disso aí, que eles acham que a criança vai comer aquele prato que ele produziu, que ele criou aquela expectativa, e não acontece dessa forma. Então, a criança, os pais e a criança, eles não são preparados para esse momento. Entender que isso é um processo, é um aprendizado, que é normal. e que é normal. E o primeiro, e o totalmente alimento, esperado. e o principal alimento nesse período, né? Deus é tão sábio, vai ser o leite. E a gente vai ter esse tempo. Esse tempo do primeiro aninho é justamente pra gente ficar assim, tipo, eu tô tranquilo, porque o leite é o principal alimento nesse momento e é o tempo que eu tenho para apresentar os alimentos. Para quando o leite passar a ser uma alimentação complementar, ele já tá
bem espertinho, né? Já está ciente de que quais os alimentos já estão ali íntimos. Eu costumo dizer que é uma intimidade alimentar. Eu conheci Julieta agora. Julieta não tem como ter um relacionamento íntimo comigo, porque a gente se conheceu agora. Então, como é que eu quero pegar e fazer uma transição tão abrupta de uma coisinha docinha, tão que remete conforto, afeto, que é o leite materno, ou, né, para as mães que não conseguiram leite materno, mas que é a fórmula de uma certa... Não tem essa questão, mas é o leite em si, que ele tenha essa intimidade com o alimento. Líquida, né? Tudo Uma outra facinho, vai descendo ali, com aquela coisa que chegou ali para você, que muitas vezes você coloca, né? Ainda tem essa questão do reflexo de protusão ainda muito ali, né? De nauseoso, né? O gag. Então, assim, ele empurra essa colher, não quer. Empurra a comida, não quer. Então, na realidade, a gente sabe que tem essa questão toda envolvida aí. E é como eu digo, o melhor, se você puder investir, muitas mães eu vejo investindo em carrinho, em comidinha, pratinhos coloridos, é o básico, minha gente. É o básico que funciona. Meus filhos não tiveram pratinhos coloridos, colher de não sei quanto. Era tudo de casa mesmo. A porcelaninha ali bonitinha, branquinha, para não chamar muita atenção com aqueles brinquedinhos, aquelas coisas, aquelas figuras. Exato. O que eu vejo hoje é uma ditadura, né? De que você precisa ter 1000 utensílios. Isso. O enxoval tem que ter. Você sabe qual é o melhor item do enxoval? Você sabe qual é o melhor item do enxoval? Que não pode faltar? O conhecimento. Com certeza. Esse é o melhor item do enxoval. Eu costumo dizer que é o melhor. Sofia ganhou uma colherzinha. A colherzinha tinha uma tela, tipo aquelas telas de verdura de fruta. Sim. De feira. Era uma telinha. Você colocava. Ainda existe isso. Abomino. A Nutri passa mal. Né? A pediatra também. Aí eu ganhei, né? Ganhei e guardei. A rede alimentar, a rede. Ai, meu pai. Aí eu ganhei e guardei. Eu falei, quando chegar a idade eu vou usar. E aí a introdução foi tão no modelo antigo, no modelo comum. Sim, né? Tradicional. Tradicional. E assim, Sofia começou a aceitar as frutas, ela gosta muito de fruta. E um belo dia, ela tinha uns 8 meses, eu tenho uma foto, ela com caroço de manga, a cara coberta. Adoro. Memórias alimentares, maravilhoso. Caroço de manga. Eu falei, pra que eu vou usar aquela cestinha? Não existe. Desnecessário. Várias mães me perguntam. Ai, doutora Joyce, eu queria comprar aquela cestinha, o que é que você acha? Para quê? Qual o objetivo? É um caroço de manga. Prejudicar esse contato. Prejudicar esse contato. O contato, a criança tem que pegar, ela tem que sentir a textura, ela tem que sentir tátil, olfato, ela tem que visualizar o que é a fruta. Vai bater uma papinha? Não precisa. A criança precisa ver o que é que ela está comendo. Sim. Ela precisa entender, né? Ter esse aprendizado. A apresentação passa por isso, né? Sim. A gente tem que realmente ter esse cuidado. Às vezes eu percebo muito, assim, né? Eu vi um vídeo aleatório, alguém estava discutindo o caso e era discutindo, era um bebê que tinha aparentemente uma macrocefalia e o vídeo era por isso, mas alguém filmou a hora da refeição. E o bebê ele já sentava na cadeira de refeição, ele ficava assim, as duas mãos aqui, alguém vinha com um garfinho, com um pedacinho de melancia, ele abria a boca. E quando a melancia via, ele fazia assim, fechava a mão de novo, né? Aí eu falei assim, gente, mas esse bebê era um bebê que era para estar colocando a mão no pratinho, pegando com a mão dele, levando na boca, né? E ele simplesmente nem olhava o pratinho que estava no cadeirão. Nossa. E nem em nenhum momento ele direcionou a mãozinha para alcançar. Porque essa criança, ela não teve não teve essa competência, né, estimulada, não teve essa habilidade ali. E que relacionamento é que essa criança vai criar com esse alimento, se ela não tem nem possibilidade de tocar, né? As mães, às vezes, que na oficina de bebês, né, eu levo muitas frutas exóticas também, né? Então, eu levo graviola, tem jaca, tem pitaia, né? Todas essas frutas, assim, mais diferentonas, digamos assim. E aí, as mães falam, mas a jaca, ele pode se engasgar, okay? Segura a mão da criança. Aí eu sempre falo antes, né? As regras de boa convivência do grupo e tal. Não é para segurar a mão da criança. Deixa ele explorar. A gente vai tirar o caroço aqui, para que não tenha engasga, etc. E a gente vai apresentar esse alimento para ele e ele vai poder explorar de uma forma segura. Porque tem os cortes seguros também, né? E isso a gente vê que é uma coisa que a gente precisa, de fato, ensinar os adultos. Verdade. Porque é a partir, né, da criança que se forma o adulto. E esse adulto, infelizmente, ele também não teve esse ensinamento. Hoje ele tem a oportunidade de
ter o conhecimento aí, como não era antigamente tão assim, né? Difundido, hoje está melhor, graças a Deus. Então, ele tem essa oportunidade de quebrar esse ciclo e fazer diferente. A gente tem essa lealdade sistêmica, digamos assim, né? Essa fidelidade aos pais, de não, porque minha mãe fez assim, deu certo. Acolhe isso, tudo bem, deu certo, ela fez o melhor. Todo mundo assim, minha avó criou todo mundo morreu. Assim, ninguém morreu. Mas a gente sabe que a gente tem que acolher, porque foi o melhor que eles fizeram dentro do que eles conheciam, mas agora os tempos são outros, a gente sabe que a gente precisa evoluir, né? Transformar a nossa mente. A gente conhece mais do cérebro, a gente conhece mais dos mecanismos de funcionamento, de ganho de experiência, de redes neurais, muito mais do que no século passado. Sim. Exato. Né? As neurociências estão Então, a gente não pode também ter comportamentos que são do século passado. Exato. A gente tem que rever nossos conhecimentos, nossas estratégias. Sim, esse com ponto certeza. que você colocou do reflexo de Gag é um ponto importante, porque eu já peguei crianças que estavam só com a papinha homogênea, porque os pais tiveram um evento traumático por conta de um engasgo ou de um reflexo de Gag mais exacerbado, e os pais ficaram com medo, a mãe ficou com medo e acabou não oferecendo mais o alimento inteiro, ou o alimento em pedaços, em tiras, seja como for, e ficou com esse trauma mesmo, medo mesmo, e acabava não expondo a criança mais aquele tipo de alimento nem de corte. E a criança chegou para mim, várias crianças chegam para mim dessa forma, com um alimento ou muito homogêneo, ou batido, ou ainda na mamadeira, e sem o alimento em cortes, nem sem essa oferta desse alimento em cortes, em pedaços. O que é muito grave, porque a gente eu particularmente, puxando a sardinha, né, toda criança deveria ter uma nutricionista para chamar de sua. Porque quando a criança, ela tem uma nutricionista, né, ela acaba tendo esse processo e os pais muito mais facilitado, onde esses pais, a partir desse episódio, eles não iriam regredir essa textura, porque a gente está vendo essa consistência. E a gente está vendo muito isso. Crianças que não estão evoluindo a consistência, crianças que não estão tendo acesso aos alimentos, né, de uma forma onde os pais fiquem tranquilos e essa criança também explore da forma que tem que ser o alimento, por falta de conhecimento mesmo, entendeu? Por falta de conhecimento, por medo. E tudo isso a gente vai conduzindo de uma forma que, graças a Deus, nos meus pacientes de introdução alimentar, raríssimos casos de questões de seletividade. Por quê? Porque a gente vai desde a base ali conduzindo. Teve algum problema, a gente já vai, né, consertando aqui e ali, assim, né? Entendeu? Porque, infelizmente, muitos eu sei que, porque eu não tenho condições e tal. Beleza, mas até o conhecimento, a gente sabe que tem que produzir, tem que ser um conhecimento de forma segura, a gente tem que buscar na fonte segura, mas o conhecimento está aí, né? A gente sabe que precisa de um profissional, porque tem que ter um olhar personalizado, individualizado naquela criança, mas falta de conhecimento hoje, infelizmente, não é a desculpa, entende? A gente tem que realmente buscar, é a questão do tempo, das prioridades. Será que a gente está construindo na vida dessa criança um legado de saúde ou um legado de doença? Será que a gente está, o que é que a gente tem ofertado aos nossos filhos? Porque, eu quero muito ter filho, quero muito ser mãe, mas a prática, né, da mãe, do pai, não colocando só na mãe, a mãe e o pai, essa prática aí do dia a dia, eles precisam da gente, né? A gente não pode delargar, nem delegar, nem delargar, né? Que algumas pessoas delargam de fato. Tem aí a avó que cria e toma conta de tudo, enfim. Não é o foco falar desse processo agora, mas a gente precisa, de fato, tomar as rédeas da situação. Eu costumo dizer para os meus pais, né? Os pais que são pais dos meus pacientes, entre em cena, né? Meu nome é Larissa Seda, eu faço esse trocadilho, né? Pais em cena promovem experiências, né, melhores, plenas para os seus filhos, favoráveis. Se você fica com aquela de, porque, não, porque deixa a babá que vai resolver, deixa que, né, fulano vai, ou a escola, não, a gente não pode deixar. Mas ele não aceita, ele só come isso. Aí só come isso. Só come se for escondido embaixo de outra alimento. Isso aí também já compromete a confiança. Isso aí não é para fazer de jeito nenhum. Mães que chegam, mas eu tenho que esconder ali, né, o feijão, alguma coisa assim de baixo ali, uma folhinha, para ver se vai. Só que não é essa forma, né, não é uma forma adequada, porque você perde a confiança, né, além disso. E trazendo para essa questão do que a gente está falando dos pais entrarem em cena de fato, eu atendo mães que, quando eu peço o recordatório alimentar, né, faço assim
esse diário, digamos assim, do que a criança está comendo e tal, tem mães que não sabem responder. Muito. Não sabe responder Larissa. o que a criança está comendo. Larissa, eu tenho pego muito E eu fico assim, isso. meu Deus, não sabe o que a criança está comendo. Vocês veem no consultório, hoje eu vejo no consultório, mas eu via Gente. na emergência. Assim, Imagina. a criança está com uma gastroenterite ou vômito, assim, comeu o que hoje? Não sei. Ah, não sei. Fulana, o que É. ele comeu hoje? Imagine. Bem assim, entendeu? Então, a gente precisa, de fato, entrar em cena pelos nossos filhos, porque é uma responsabilidade nossa. A gente não pode Delegar. querer, sabe, delegar isso aí, porque, infelizmente, lá na frente teremos consequências muito piores mesmo. Sim. Isso é verdade. Meninas, me diga uma coisa. Joyce, como é que você aborda, assim, na prática, o paciente quando chega para você com essa queixa de seletividade alimentar? Assim, o que é que você, na prática, faz durante da sua abordagem para poder ajudar, né, na condução, ajudar a aumentar o repertório alimentar dessa criança? Você fala a criança como um todo, Como né? um todo. Sem ser a criança no autismo, ou a criança atípica. Sim, a criança. A criança como um todo. Para qualquer criança, na verdade, né? Que tenha uma seletividade alimentar, que tenha uma dificuldade alimentar. É primordial que ela chegou no meu consultório, eu vou fazer uma avaliação, anamnese e uma avaliação. A partir dessa avaliação, eu vou entender o porquê aquela criança está apresentando aquela seletividade, aquela dificuldade alimentar, né? É por conta de uma questão orgânica, então investigar essas questões, ouvir a queixa da mãe, ouvir esse histórico alimentar, esse repertório alimentar dessa criança, esse aprendizado alimentar que essa criança teve, qual foi o percurso que ela teve até chegar a esse sintoma de seletividade alimentar, né? E a partir daí, avaliar questões orgânicas, sensoriais. Como é que está essa questão sensorial? Essa criança tem alguma dificuldade sensorial? Algum transtorno do processamento sensorial? Como é que está essa habilidade motora oral? Né? Como é que está essa questão muscular, esse desenvolvimento motor oral dessa criança? Né? Questão social, afetiva. Como é que está essa questão familiar do ponto de vista do momento da alimentação? Então, todos esses fatores eu vou estar avaliando. E a partir daí eu vou estar criando uma estratégia e um planejamento terapêutico individualizado para aquela criança e para aquela família. E aí, de acordo com esse planejamento, o que eu gosto muito de trabalhar é a abordagem integrativa, né? Abordagem integrativa e responsiva, que é uma abordagem que a gente preconizado, a gente chama de 4-6, né? Essa abordagem tem como princípios o princípio do 4-6, que é a conexão, que ela vem ali na base daquela estratégia, daquela intervenção. Então, a conexão na base, o conforto, a competência, né? Essa criança precisa ter uma competência, um conforto, para que ela aceite esse alimento, para que ela venha a se envolver e se imbricar nesse processo. Então, o conforto sensorial é importante, a competência é importante, a conexão é importante também, né? Então, essa abordagem integrativa, e a partir daí a gente vai criando um planejamento estratégico para o desenvolvimento dessa criança, junto com essa família. É muito importante a questão da orientação parental, que é o que Larissa vem falando aí, vem colocando, né? Sempre essa questão dessa família ser orientada, essa orientação parental, para que essa criança venha a ter um desenvolvimento neuromotor, que ela venha a ter, amplia esse repertório, né? Amplia esse repertório alimentar, esse cardápio alimentar, e ela tenha uma relação com esse alimento, ela ressignifique essa relação com esse alimento. Outra coisa importante, assim, além quando a gente fala alimentação, a gente lembra sempre de sistema gastrointestinal. Sim, perfeito. Digestório e também boca. Sim. Né? Mas lembrar que, assim, outros sistemas estão envolvidos. Por exemplo, se é uma criança que é um respirador bucal, é uma criança com rinite alérgica, que tem sinusite de repetição, é uma criança que já nem sente o olfato bem, né? E ela anda sempre entupida, então quando ela mastiga, ela nem consegue respirar, porque ela respira de boca aberta, saliva. Então, quando ela está com o nariz entupido e ela mastiga, ela tem que parar de respirar. Então, ela não sente o cheiro
ou não consegue mastigar e engolir. Então, os respiradores orais, as crianças que têm problemas com a mordida, que usam chupeta, né, que tem a mandíbula, às vezes, prognata, ou micrognatia, que não favorece uma mastigação adequada, as questões respiratórias, a questão do sono, né? Então, assim, crianças que às vezes são excessivamente alimentadas à noite, né? Ou que tem um padrão de sono muito ruim, e isso interfere também, tanto para a seletividade, quanto também para o padrão de apetite, né? Sim. Doença da tireoide, o funcionamento tireoideano também vai influenciar na questão do apetite, do interesse, porque se ela tem um prejuízo, um hipotireoidismo, também isso vai diminuir o gasto energético, né, a atividade da criança. Isso também envolve a quantidade de aceitação ou o apetite em relação à comida, né? E a forma que ela mastiga, sim, a forma que ela deglute. Então, se ela precisa engolir com água, né? Exato. Se ela engasga, se sai pelo nariz. Então, várias questões aí que estão relacionadas. E a questão da confiança também, né? Que vem também nesse conceito de 4-6, né? A criança precisa ter a confiança no que ela está comendo, né? A confiança no momento da alimentação. Ela precisa criar uma relação positiva com esse momento dessa alimentação. Esse esconder, por exemplo, quebra um desses 4-6, né? Eu trabalho com essa abordagem dos 4-6 e essa confiança que a gente vê ali, eu tenho crianças que ele só aceita se for da mão do pai. Se a mãe der, a criança não aceita. Porque já quebrou a confiança, entendeu? Aí a mãe fica naquela coisa, né? Mas ele só aceita do pai, porque ele não aceita? Aí quando eu vou lá, faço todo aquele rastreamento, eu vejo que a mãe escondia alimento da criança, né? Que a mãe ficava na barganha e depois não cumpria o que falou, enfim. Quebra total da confiança, então a criança, de fato, também não vai se sentir segura para poder explorar aquele alimento, comer. E é algo que realmente pode parecer, como eu disse, pode parecer simples para o adulto. Mas a criança, ela é muito assim, sabe? Daquela coisa literal mesmo. Ela é muito voltada para essas questões assim sensíveis de me prometeu, então cumpra. Quantas vezes, né? A gente pode até, agora adulto, pensar quando a gente vai lá atrás em alguma coisa que prometeram pra gente não cumprir, que o famoso na volta eu compro. E tudo isso compromete, porque são marcas que são deixadas ali e essa criança vai guardar. Muitas vezes ela vai guardar isso para a vida adulta. Tem uma outra coisa importante, né, nesse conceito dos 4-6, o conforto. O conforto sensorial dessa criança. Então, não adianta a gente querer que essa criança coma um alimento que ela não está apta para comer, ou que ela tem uma experiência negativa com esse alimento. Então, ela precisa de um conforto sensorial e a gente precisa... Isso, e a gente precisa fazer com que essa família... Muitas vezes a família não entende. A família acha que é preguiça, é birra. Ele não quer porque... Quer chamar atenção. Ele quer chamar atenção. E a gente precisa entender que a gente precisa ir pelo conforto sensorial dessa criança, né? Exato. E aí que entra também a questão da terapia alimentar, né? Sim. Que a terapia alimentar... Não é um brincar por brincar. E o brincar é coisa séria. A gente fala de brincar como se fosse um ato assim, que, né? Mas o brincar é muito sério. E para a criança, então... É a forma de aprendizado. É a forma de aprendizado. Então, a terapia alimentar, ela vem nesse intuito, né? Quando eu faço a terapia alimentar com a criança, a gente está ali brincando naquele momento, mas por trás eu tenho técnicas para fazer com que essa criança se aproxime do alimento. Se reaproxime ou aproxime. Porque no rastreamento, eu pergunto... Esse alimento a criança já comeu, nunca comeu, comia e deixou de comer. Então, esse rastreamento alimentar vai ali alimento por alimento. E eu, a partir daqueles alimentos, por exemplo, que a criança comia e deixou de comer, eu sei que eles são fortes candidatos para voltar. Então, eu vou começando por eles. Então, essa terapia, ela vai de uma forma estratégica, com técnica, por trás daquela brincadeira, reaproximar essa criança da alimentação. Porque os pais esperam que, assim, a consulta com o nutricionista, ela vai ter um medicamento que vai abrir o apetite. A fono vai fazer um milagre. Vai fazer um milagre de sair dali. No consultório e vai sair comendo tudo. Que não existe isso. Não existe probiótico, não existe remédio para abrir o apetite que faça a criança
aceitar texturas de uma hora para outra. Mudar a né? relação. Mudar a relação. É todo um trabalho gradual, minucioso. De formiguinha, como eu costumo dizer para os meus pacientes, as mamães, né? E os papais, eu sempre falo isso. Na minha primeira consulta, eu já alinho todas as expectativas. Porque o tratamento, não adianta a gente achar que a mãe está ali com a criança recusando há anos. Aí quer que em 10 sessões a criança, plim, no passe de mágica, comece a comer. E não é assim. Quantas eu já sessões? alinho isso, né? Eu trabalho também com essa abordagem responsiva. Então, essa responsividade fala muito sobre o tempo da criança. Não é no meu tempo, é no tempo deles. Então, a gente vai fazendo estímulo, a gente vai fazendo ali todo aquele processo do trabalho com a terapia. Mas a criança é que vai dizer. Tem criança que surpreende. Tipo, a gente vai com um estímulo para tentar avançar aí na escalada do comer, né? Porque a escalada do comer é o nosso parâmetro para evoluir nessa terapia. Então, né, são 6 passos, digamos assim, 6 grandes degraus e tem pequenininhos, mini, dentro daquele passo, né? Então, a criança ela precisa primeiro tolerar aquele alimento. A criança não consegue nem estar na mesma mesa que uma pessoa está comendo alface. Ela não consegue nem tolerar. Como é que ela vai já chegar ao comer? Entende? Exato. Então, ela tem que tolerar. Depois ela vai ali interagindo, né? Joga pra lá, joga pra cá o alimento. Depois ela tem que ali tocar, cheirar. E aí ela vai avançando essa escalada até o comer, provar. Bota na boca, mastiga, cospe. Entendeu? Então, a gente vai avançando com responsividade no tempo da criança, essa escalada do comer, para que ela chegue finalmente ao degrau maior, que é o comer. De acordo com as respostas dela. Exato. Esses estímulos têm que ser respeitosos. É pano pra manga, viu? Aqui daí é uma conversa. Falar de alimentação. Para o dia inteiro. Nossa, muita coisa interessante sobre seletividade alimentar e sobre tudo que envolve alimentação, né? Todo esse processo complexo que é o alimentar-se. E para a criança, então, no seu desenvolvimento, importantíssimo. Exato. Meninas, que papo legal tivemos hoje, viu? Muito, muito bom aprender com vocês, trocar conhecimento. É sempre um prazer. Espero em outras oportunidades recebê-las novamente. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final para os pais, eu acredito que vai ser muito bom. Mas desde já gostaria de agradecer, viu, a presença de vocês. Aprendemos muito hoje. Que bom. Pode falar. Eu queria agradecer também pelo convite, né? Acho que é um tema que é muito relevante, muito importante, né? Os esclarecimentos, acho que a discussão que a gente teve aqui é, como eu falo, daria um papo para horas, né? Porque é muita coisa para esclarecer, para discutir e para trocar. Né? Acho que a mensagem maior que eu queria deixar para as famílias, para os pais e para os profissionais que trabalham com a alimentação, trabalham com pediatria, é que a alimentação é conexão. Eu acho que essa mensagem, se a gente entende que a alimentação é conexão, a gente vai ter 80% do nosso trabalho facilitado. Incrível. Então, eu queria agradecer também, né, pelo convite, foi muito bom. A gente sabe que falar de seletividade nos tempos atuais dá pano para manga, mas o que eu queria deixar, né, para os pais é se atualizem, busquem conhecimento, porque o conhecimento, de fato, ele é libertador e você vai seguir de uma forma muito mais tranquila, de uma forma mais fluida ali com sua criança, porque a partir do momento que você conhece, você sabe o caminho das pedras ali, você fica muito mais seguro e você fala, não, eu tô no caminho certo, isso aqui é esperado porque eu tenho esse conhecimento, eu sei que para essa fase é esperado. E quando você fica no escuro, de fato você fica realmente sem saber o que fazer, aí atira para tudo quanto é lado, não acerta em lugar nenhum, né? Porque quem não sabe onde não quer chegar, onde quer chegar, não vai acertar, vai ficar, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Então eu vejo os pais muito desorientados, entende? Isso. Então eu acho que a orientação, essa bússola aí é o conhecimento, porque a partir do momento que você busca o conhecimento, você sabe o que está fazendo, as outras coisas você torna ali no processo, né? Você também tendo empatia ali com sua criança, você torna tudo mais facilitado. Sabendo que ele é um indivíduo, um ser que precisa ser respeitado, né? Ali na sua individualidade, porque muitas vezes a gente tem muito mais respeito por um adulto do que pelas nossas crianças. E a gente precisa respeitá-los
porque não é porque eles são pequenininhos que a gente tem que tratar eles como mini adultos. Eles são crianças, estão com o seu neurocognitivo ali em desenvolvimento e a gente precisa respeitar esse tempo com consciência e conhecimento. Essa é a minha... E para encerrar, eu acho que cabe falar assim, que o profissional para orientação alimentar de uma criança não é o seu nutricionista esportivo, não é o seu nutricionista, o nutrólogo para o emagrecimento, é um profissional que entende de criança, que entende de infância, né? Uma boa formação. Então, acho que é isso aí. Exatamente. Muito obrigada, meninas. E você fique ligado nos próximos episódios do nosso Papo Singular. Até a próxima.